1 Samuel capítulo 17, de 4 a 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, de 4 a 11. O tema da mensagem é: o gigante pode ser vencido. 1 Samuel 4, 17, 4 até o versículo 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós em linha de batalha? Perdão, irmão, você está dando microfonia, então... Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E versículo 24, para encerrar: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Irmãos, vou pedir o John só para dar uma baixada um pouquinho. Só um pouquinho no meu, está dando um ruído. Há uma curiosidade sobre Golias que às vezes não é percebido. Golias é o único personagem bíblico de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a qual a sua altura é revelada. Ninguém mais na Bíblia teve a sua altura revelada. Interessante, porque a medida dessa época era o chamado côvado. Há alguns pesquisadores que dizem que o côvado tinha 45 centímetros, há outros que dizem que era 52 centímetros, mas fato é que Golias, usando essa medida, ele media entre 2,92 a 3,34 de altura, por essa medida. Eu não sei quando dá a base do ar-condicionado da chão, mas deve dar de 3 metros. Por aí, né? Então Golias poderia ter mais 40 centímetros acima da base do ar-condicionado. Quase meio metro assim. Pensa num negócio grande. Pensa num ser humano que, se você pensar direitinho, o texto bíblico, pensa num texto bíblico que dá essa informação de uma pessoa mais alta que a base do ar-condicionado. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma lança e na ponta dessa lança tinha uma haste de tecelão de 9 quilos. Eu não sei o que é haste de tecelão, não pesquisei sobre isso, mas tinha um formato provavelmente para espetar o seu oponente ou causar algum mal grande, porque só a ponta da lança pesava 9 quilos. Ele tinha um dardo entre os seus ombros, ele tinha uma espada na bainha e ele tinha um escudeiro que levava um escudo à frente dele. Pensando nisso hoje, o homem era um tanque de guerra, porque ele tinha uma couraça de 56 quilos de forma de escamas, feita de cobre, um capacete de bronze. Então, quando ele se apresentava diante de Israel,
porque a batalha estava os filisteus no monte, Israel no monte, ele descia até o vale e afrontava a Israel e ao Deus de Israel. E quando ele chegava, todo paramentado, caneleira de bronze, capacete de bronze, couraça de escamas, espada, escudeiro, dardo e lança, quem é que vai encarar um homem desse? E segundo a arqueologia, a altura média do homem israelita daquela época era de 1,55 m. Bom, 1,55 m da altura de Jane. Mais ou menos, né? 1,55 m? 1,56 m. Então você tira o salto de Stephanie, coloca ela aqui, e Golias está ali em cima ali, ó, lá por cima daquela caixa de som. Olha a batalha. Quem vai encarar um homem desse? A altura média de 1,55 m do homem, se nós trouxermos para hoje, que a altura média de um homem hoje é em torno de 1,70 m, se nós transferirmos esse valor para Golias, Golias bate no teto da igreja. Pensa numa situação. Então, esse era um homem que era, ele não só afrontava Israel, como ele afrontava o Deus de Israel, porque ele amaldiçoava Israel em nome de seus deuses. E todo Israel temia-o de forma natural, vamos dizer assim. Mas aí, isso acontece por 40 dias. 40 dias, de manhã e de tarde. 40 dias, de manhã e de tarde. Eu não sei se vocês estão acompanhando, acredito que sim, né? De uma certa forma, até pouco, a guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Se você pensar do lado de fora, olhando assim para o lado de fora, a Rússia tem um poderio militar, mas não tem nem como comparar. A Rússia é a segunda maior potência militar do mundo. A Rússia tem uma potência militar maior do que a China. Ela só não é maior que os Estados Unidos, segundo a global, não sei o que lá, militar lá. A Ucrânia, ela não está nem entre as 30 maiores do mundo. Então, seria um Davi Golias, podemos dizer? Podemos sim, de uma certa forma sim. Porque o poderio militar é muito grande, mas aí acontece uma coisa, que nós temos que entender o psicológico está aqui, nesse texto. Quando um país invade o outro, esse que invade é como se ele entrasse na terra do outro, é isso mesmo, né? Na casa do outro, certo? A motivação dele é conquistar. A motivação dele é pegar o que é do outro para si. Só que quem é invadido, ele tem que defender a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos do invasor. Então quem é que está mais motivado? O ucraniano. Deram arma para eles agora, eles estão lutando como loucos lá, mataram ou morrer para o ucraniano. Ele tem muito mais motivação, eles chamam de moral. Eles têm um moral, né? O moral deles é muito mais elevado do que o russo, porque o russo está invadindo. Quando Golias afronta Israel, ele causa um terror psicológico nas tropas de Israel. A batalha poderia ser até equilibrada. Talvez até Israel tivesse um número até maior do que os filisteus. Mas quando por 40 dias ninguém se apresenta para guerrear contra aquele homem, o desânimo, o moral das tropas de Israel é tipo aquele que vai lutar sabendo que vai perder. Então, se você vai para uma batalha e você acha que você não tem chance de ganhar, você já perdeu essa batalha. Provérbios 24:10. Pois se te mostras fraco ou frouxo no dia da adversidade, tua força será pequena. É isso mesmo. Quando vier o problema, quando o gigante se apresentar e eu me enfraquecer, a palavra frouxo no original hebraico está como aquele que deixa cair, aquele que não se sustenta, aquele que está desalentado. Então, se você se mostra já fraco, frouxo, desalentado, já vai chorando, mas chorando como derrotado, não chorando como aquele que se humilha perante Deus.
você já perdeu a sua força. Eu digo isso por experiência própria, porque eu era uma criança extremamente medrosa. Eu sempre fui alto, mas magro igual um poste. Não parece, mas é. E eu muitas vezes eu olho para trás e eu corria, eu tinha medo de crianças menores do que eu, meninos, briga de escola, aquela coisa toda, menores do que eu, mais fracos do que eu, mas eu os enxergava como o quê? Vai me bater. E se eu não quero apanhar, eu tenho medo de apanhar. Então, muitas das vezes isso aconteceu comigo. Então, eu posso dizer, quando o gigante se apresentar diante de nós, se nós nos mostrarmos fracos, se nós nos mostrarmos frouxos, vamos dizer assim, nós já perdemos a batalha. Olha Israel no deserto, Números capítulo 13. Manda espias na terra. E os espias vão lá. E os espias dizem o que quando voltam? Nós somos gafanhoto aos seus olhos e ele nos olha como gafanhoto também. Não somos nada. Tem gigante lá. Mas aí Caleb toma a palavra. Eia! O Senhor nos entregou nas suas mãos. Vamos lá. Caleb pegou essa palavra e falou: vamos lá que vamos ganhar, que o Senhor nos entregou. A confiança de Caleb, de Josué, os acreditaram a entrar na terra prometida. Entraram na terra prometida, venceram a terra prometida, viveram muitos anos na terra prometida, enquanto que todo aquele povo que falava até em apedrejá-los, pereceu no deserto. Mas aí, seguindo o texto, depois de 40 dias, ordena-se a batalha. Os irmãos vão ler, pode ler durante o capítulo 17. Ordena-se a batalha, as fileiras dos filisteus e as fileiras de Israel. A batalha era de fileiras naquela época. Está ordenando a batalha. De repente chega Davi, nesse último dia. Davi chega, olha o caráter de Jessé. Davi chega com pães para seus irmãos, com provisão, com comida. Mas Jessé mandou ele levar 10 queijos para o capitão inimigo. Então você vai vendo que Jessé enxergava, ele era adepto, vamos dizer, da corrupção, né? Vou dar 10 queijos para o capitão inimigo, para o capitão inimigo colocar meus filhos num lugar, talvez o pensamento dele, num lugar mais tranquilo da batalha, para não correr risco. Isso é o caráter de Jessé. Quando Samuel vai ungir Davi, também o caráter de Jessé também ele é visto ali. Ele está com 7 homens em casa esperando ser ungido algum deles. Passa Eliabe, e o Senhor diz: não, mas Samuel achava que era Eliabe, mais forte, mais velho, soldado de Saul. Não. Passa Abinadab, não. Passa Samar, tão pouco, como diz a Bíblia. Até que passou os 7. E Samuel se questionou: cadê? Não tem mais filho? Não tem um. Ele está lá no campo, apacentando ovelhas. A Bíblia chama Davi de moço, ruivo, de boa aparência. Traduzindo, desprezado. Esse estava lá no campo, desprezado. Então Jessé também olhava para Davi e não, ele é diferente. Deixa ele lá tomando conta, mas esse seria o rei de Israel. E esse diferente, que nem é que estava na batalha, não foi enviado talvez por sua idade, ou mesmo por alguém enxergado que ele não tinha condições de guerrear nos campos, ele chega lá e ele ouve o insulto de Golias. Ele observa o insulto de Golias. E ele responde: peraí, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar as tropas, os exércitos de Deus vivo? Quando todos os outros enxergavam um gigante intransponível, tudo paramentado, ele enxergava um incircunciso, um digno. A maneira com que nós olhamos os problemas vai decidir de que forma nós vamos terminar com esse problema, derrotados ou vencedores. Mesmo que perdendo da batalha, a gente pode sair vencedor. É a maneira com que nós vamos enxergar o problema, é a maneira como vamos enxergar o gigante. E o gigante pode ser o quê? O gigante pode ser uma prova da escola, o gigante pode ser um término de curso, pode ser um TCC, pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser o que for, um problema familiar. O irmão relatou na classe hoje um problema familiar, esse pode ser o gigante do momento. A maneira com que nós vemos esse gigante, enxergamos esse gigante, é que vai determinar o resultado depois que o gigante vai passar.
Agora, ninguém de Israel tinha enxergado isso, mas Davi olha ali no incircunciso. Não, não pode não. Ele não está afrontando Israel, ele está afrontando Deus de Israel. Mas aí, se você ler o capítulo 17, você vai ver que Davi se prontificou a enfrentar o gigante. Tentaram colocar uma armadura em Davi e não deu certo, porque ele não cabia na armadura. Muito pequeno, talvez, não sabia andar com aquilo, nunca tinha vestido aquela coisa. Não, ele foi como era, não tinha TI. Ele era bom em defender o rebanho do seu pai. Ele disse para Saul: mas você não pode ir, ele é guerreiro, e isso é fato, guerreiro, desde a sua mocidade, Golias. Mas Davi fala: não, quando um urso e um leão abocanharam as ovelhas do meu pai, eu corri atrás e tirei da boca deles a ovelha e matei o urso e o leão. Ele tinha coragem, ele confiava em Deus, embora tivesse pouco tamanho, talvez pouca idade. Então ele foi diante de Golias engraçado, com um cajado e uma funda. A funda era um objeto que você pegava a pedra, girava e lançava a pedra. Ele foi até o ribeiro próximo, escolheu 5 pedras lisas e foi se apresentar diante de Golias. Um rapaz provavelmente menos de 1,55, vamos botar aí 1,5 metro de altura, e Golias com 3 metros e tal. Golias tinha até um escudeiro que segurava o escudo para ele à frente. Quando Davi olha para Golias, ele enxerga um incircunciso, um indigno. Ele ficou com muita raiva, vamos dizer assim, com bastante coragem, porque ele ofendia o Deus dele. Não, ninguém vai ofender meu Deus assim não. Não vai não, porque eu vou lá. E o Deus ia dar vitória dele segundo a fé que ele tinha. Quando Golias enxerga Davi, ele diz: oi, sou eu um cão para tu vires a mim com paus e pedras? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Vocês estão pensando que Davi desanimou? Davi falou com ele: hoje mesmo, você vai morrer pelas minhas mãos. Davi não tinha espada. Você vai morrer pelas minhas mãos e a tua carne será dada às aves do céu. E vamos, irmãos. O gigante menosprezou tanto Davi. Um detalhe desse texto que nos chama a atenção: eu já vi muita gente pregando, dizendo que Davi tampou a pedra à distância, porque se chegasse perto, dava ruim para ele. Porque o homem com espada, com lança, com escudo e com dardo. Mas se você tem um dardo é algo para atirar. Se você tem uma lança é algo longo para você pegar alguém à distância. O gigante desprezou tanto Davi, que ele foi para cima de peito aberto. E Davi atirou uma pedra, que lhe encravou na testa, ele cai no chão. Davi pega a espada dele mesmo, do gigante, e corta-lhe a cabeça. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo ele se apresenta diante de nós com uma força poderosíssima. O problema vem até nós como um gigante intransponível. Mas com Deus nós podemos vencer esse gigante, de maneira que nós não conseguimos nem entender como foi a vitória. Porque o gigante poderia ter atirado um dardo, poderia ter lançado a sua lança para Davi, mas quem deu a vitória foi Deus. E é Deus que está no comando. E a vitória vem não porque Davi era alguma coisa, mas a vitória vem porque Davi honrou o nome do Senhor. Davi colocou o nome do Senhor diante dele. Diante das vezes dos nossos problemas, do problema financeiro, do problema às vezes da escola, do problema às vezes do curso, do problema da doença, do problema da enfermidade, do problema, tantos problemas que nos afligem, é primordial nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Hoje nós falamos sobre oração na classe. A oração tem que ser a base, tem que ser o fundamento, porque na oração é que nós nos colocamos diante de Deus, é na oração é que nós confiamos em Deus e dizemos que nós não somos nada, nós não podemos nada. O gigante é muito maior que a gente, o problema é muito maior que a gente.
mas com Deus a vitória é dele, né? Nós nunca devemos deixar de confiar, né? Aí eu coloquei aqui uma pequena frase que diz assim: seja qual for o percurso, no caso, com Deus a vitória é garantida. Ah, irmão, mas a doença às vezes vai causar um dano, vai causar uma morte. Mas quem disse que a morte é a vitória, né? Do inimigo? Quem disse? Ah, irmão, mas eu vou perder muito com isso. Mas quem disse que você perder é vitória para ele? O maior exemplo bíblico de derrota, irmãos, é a cruz. A cruz não é uma vitória. A cruz, ela se torna uma vitória para quem tem fé. A cruz, ela se torna algo vitorioso para quem crê. Mas para quem não crê, ele diz o quê? Cadê o seu Deus? Está morto. Cadê o seu Cristo? Está morto. Quem não crê, quem não tem os olhos da fé, quem não tem a mente de Cristo, a cruz é escândalo. Mas para nós é o quê? O poder de Deus. A cruz, ela é o castigo mais cruel que o Império Romano poderia decretar para uma pessoa. Era a morte mais cruel possível naquela época, de tanta dor e sofrimento. Então ali estava uma derrota, ali Satanás achou que ele venceu. Mas Cristo ressuscitou, está vivo, está entre nós e voltará para confirmar a sua vitória. O gigante, ele tem seu momento de glória, mas a eternidade pertence àqueles que confiam em Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que assim nós possamos ter um domingo de paz, um domingo produtivo também, uma semana de paz, uma semana produtiva. Que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar em Deus, porque dores virão, situações difíceis virão, problemas virão, nós passaremos por dificuldades, mas tenha certeza, nenhuma delas Deus permite que seja acima daquilo que a gente pode suportar. A vitória final é nossa. A vitória final é daqueles que confiam em Deus. A vitória final, os salvos, eles herdarão algo que ninguém pode tirar, que é uma eternidade. Nada pode se comparar à eternidade nessa terra. Amém? Alguém tem mais alguma